Bom dia, irmãos. É com grande prazer que estamos aqui para junto cultuarmos a nosso Deus. Neste quinto domingo, que é o domingo da juventude e o último domingo do mês da família. Vamos começar o nosso culto agradecendo a Deus pelas famílias da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, Pai nosso que estás no céu, muito obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença neste momento. Muito obrigado, Senhor, pela manhã, pelo dia, Senhor, que isso nos concede, e que esse dia, Senhor, não seja diferente dos outros. Que esse dia, Senhor, seja um dia especial. Um dia, Senhor, cujo nós tiramos o dia para louvar e engrandecer o Teu nome. Ser, Senhor, com cada família, com cada lar representado, que o Senhor possa, Senhor, estar adentrando dentro de cada um deles, para que o Teu poder, a Tua graça, Senhor, possa se manifestar. Amém. Muito obrigado por tudo. Dar-nos, Senhor, um dia maravilhoso na Tua presença. É a oração que te faço em nome do Senhor. Amém. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias e vamos estar lendo o Salmo 128. O título desses salmos é Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Leiamos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. O lar cristão, O lar é algo mais do que a casa onde nos abrigamos. porque é o siso de um menino, o canto de uma mãe e a fortaleza de um pai. É o combustível de um amor que guarda do frio os corações. É a luz dos olhos felizes, O lar deve ser a primeira escola e o primeiro templo do jovem, onde aprende o que é reto, bom e nobre. onde acude às necessidades alheias, Onde lhe nasça o amor e o respeito mútuo. onde veja que o dinheiro não é o que tem primazia, Onde dê graças ao Senhor pelo pão. onde possa compreender o valor da disciplina. Onde goze em bendizer a Deus, doador de todas as coisas. Tal lar só é possível quando Cristo vive nele e quando todos nele vivem em Cristo. Amém. Bom dia, meus prezados irmãos. Mais uma vez estamos juntos, agora no culto desta manhã, último domingo do mês de maio, dia 31, e é o domingo da nossa juventude. Que Deus possa nos abençoar muito ao longo deste dia, tanto agora no culto da manhã quanto no culto da noite. Eu louvo a Deus pela vida da nossa juventude, tão ativa, tão dinâmica, com tantos talentos, pelo engajamento de cada um de vocês nos trabalhos da igreja. Deus abençoe muito a vida da nossa juventude. Vamos, meus irmãos, estar orando neste momento, pedindo a Deus a sua bênção sobre todos nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. E por estarmos, ó Deus, agora celebrando este culto através dos meios de comunicação que nós temos, estamos, ó Deus, interagindo, e os nossos irmãos nos seus lares, mas a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, está interligado com cada um dos nossos irmãos. Queremos te pedir a tua bênção sobre os nossos irmãos mais idosos, alguns, ó Deus, também enfrentando enfermidades, que o Senhor possa estar visitando a cada um dos teus filhos, trazendo conforto, trazendo a recuperação, trazendo a cura e fortalecendo, ó Deus, emocionalmente, fisicamente e, sobretudo, espiritualmente. Colocamos a toda a tua igreja, ó Deus, em tuas mãos. Em particular, queremos interceder pela nossa juventude. Abençoa, Deus, cada um dos nossos adolescentes, cada um dos nossos jovens. Tu sabes, ó Deus, os desafios que cada um deles tem. Tu sabes, ó Deus, das lutas que eles enfrentam e que eles sejam assistidos pelo Senhor, que tenham sabedoria vinda do Senhor e todas as condições dadas pelo Senhor
para enfrentar as dificuldades, as tribulações, as tentações. Ó Deus, que eles sejam bem-sucedidos na caminhada, em tudo aquilo que fizerem. Que o Senhor possa estar abrindo as portas e conduzindo todas as coisas na vida dos nossos jovens, para que eles sejam vitoriosos na vida pessoal, na vida estudantil, na vida profissional, na vida familiar e, sobretudo, na vida espiritual. Cuida, Senhor, de cada um deles e que nós possamos ter a alegria de vê-los conquistando muitas vitórias, sendo bem-sucedido em toda a trajetória da vida. A todos colocamos em tuas mãos e te agradecemos por isso. Oramos, pedindo ainda perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos ajude e nos abençoe a sermos famílias fortes. Queremos agradecer aos irmãos que conosco estiveram no culto desta manhã. É um dia abençoado e de paz para todos vocês. Ouçamos uma inspiração musical. Tua fé
Boa noite, amados irmãos. Hoje é o 5º domingo do mês, é o domingo da juventude. E nessa oportunidade, eu fui convidado a trazer uma mensagem da Palavra de Deus sobre o seguinte tema: família forte e igreja forte. Esse tema, ele nos sugere que a igreja, ela é reflexo da vida das famílias que fazem parte dela. E nós podemos pensar a igreja sobre 2 aspectos. A igreja universal, que é a igreja formada por todos os crentes espalhados pela face da terra, e a igreja local, que seria uma igreja que congrega em determinado lugar, como, por exemplo, a própria Segunda Igreja Batista em Fragoso é uma igreja local. Eu gostaria de meditar nesse tema pensando na igreja local. E nós não temos como desassociar família e igreja, já que a igreja é composta por famílias. Então, quando nós pensamos em igreja, automaticamente nós temos que pensar na família também. A família ela foi a primeira instituição criada por Deus, ela foi orientada a seguir um padrão estabelecido por Deus para ser uma instituição forte, inabalável e sadia. Então, quando Deus projetou a família, ele projetou para que fosse uma instituição forte e sadia. Já a igreja ela surge a partir de Jesus Cristo, bem depois de instituída a família. Nós podemos ver isso em Mateus 16, 18, cujo texto nos diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto está dentro de um contexto em que Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo dizia sobre ele, quem era ele. E aí eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outro que é Jeremias, um dos profetas. E Jesus volta a pergunta para eles: e vocês, que dizes que eu sou? E aí Pedro diz para ele: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele que bem disseste ele, mas não foi sangue nem carne que havia revelado isso para ele. Foi Deus que está nos céus. E aí, a partir daí, vem esse texto, 16, 18, ele diz: também te digo, tu és Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse verso aqui, ele traz algumas interpretações diferentes. Por exemplo, tem, como se diz aqui, sobre esta pedra, alguns intérpretes interpretam que Jesus estaria falando que a pedra seria ele próprio. Diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Outros intérpretes já consideram esta pedra como sendo a revelação de Deus e confissão de Pedro. Quando Jesus diz para Pedro que não foi carne nem sangue que o revelou, mas foi Deus, então Jesus estaria dizendo que sobre esta revelação de Deus e a confissão de Pedro seria edificada a sua igreja. E existem outras interpretações, mas eu não vou me prender nessa interpretação aqui. Eu queria seguir um pouquinho mais à frente, quando ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, algo que iria acontecer posteriormente, porque o verbo está no futuro. Edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus. Então, se a igreja de Jesus, ele é o fundamento, ele é a base, ele é a pedra fundamental. Então, a igreja seria edificada sobre Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo aqui que a igreja ia vencer a morte. O inferno não ia vencer a igreja. Lógico, se Jesus for a base, Jesus for o fundamento, a igreja não vai ser vencida pela morte. Bem, então quando a gente olha para isso aqui, a gente olha para o ministério de Jesus, a sua morte, sua ressurreição, depois ele volta ao céu de onde ele saiu, a gente percebe que o ministério da igreja é essencialmente a continuação do ministério do próprio Jesus Cristo aqui na Terra. Aquilo que ele começou a fazer no seu ministério, ele otorgou à igreja para dar continuidade à sua obra. Agora, para a igreja ser forte, ela precisa ter uma referência. E qual seria essa referência? Seria a igreja instituída por Jesus Cristo. Na verdade, aqui em Mateus 16, 18, ele institui a igreja, ele cria a igreja, mas a igreja não foi fundada aqui. A igreja é fundada lá na frente, conforme consta em Atos 2, Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre os seus discípulos, e ali eles fazem uma pregação, eles pregam, e a igreja começa ali, ela é fundada ali através dos seus apóstolos. Então,
a referência que nós temos hoje para que sejamos uma igreja forte deve ser a igreja instituída por Jesus, aquela igreja do Novo Testamento. E olhando para aquela igreja do Novo Testamento, que princípios devemos seguir para sermos uma igreja forte? É bem verdade que nós não devemos seguir o modelo exatamente como era da igreja naquela época, até porque as coisas mudam. Mas os princípios devemos sim seguir para sermos uma igreja forte, como foi a igreja do Novo Testamento. E quais os princípios adotados por aquela igreja? O primeiro princípio que nós podemos tirar do texto está entre Atos 10, do 37 ao 47. Eu não vou ler todo o texto, para nós ganharmos tempo, mas eu vou ler aqueles textos que interessam aqui, que eu vou pontuar. Então, a primeira coisa que a igreja fazia, os princípios daquela igreja, o primeiro deles é que combatia e denunciava o pecado. E nós podemos ver isso lá em Atos 2, no verso 37 e 38, que nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, Pedro pregou, eles pregaram o evangelho e eles tiveram o coração quebrantado, compungido, e eles perguntaram a Pedro o que eles deveriam fazer. Aí Pedro responde no verso 38. Pedro e os demais, respondeu-lhes Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que eles pregaram ali? O que Pedro estava pregando? Pregando o arrependimento de pecado. A mesma coisa que Jesus pregou no seu ministério, durante seu ministério aqui na Terra. Então, a igreja do Novo Testamento, ela deu continuidade à pregação de Jesus Cristo aqui, que era o arrependimento de pecados. Como podemos ver em Mateus 4,17, Jesus dizendo assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, essa era a pregação de Jesus, essa foi a pregação da igreja do Novo Testamento. O pecado deliberado, ele não pode fazer parte da igreja, porque ele impede o agir de Deus. Nós temos um exemplo muito claro disso no Antigo Testamento, está registrado ali em Josué 6 e 7, quando Deus deu instruções para o povo, através de Josué, para eles avançarem sobre a cidade de Jericó, para eles conquistarem Jericó. Deu várias instruções. Dentre as instruções que Deus deu para eles, era que eles não deviam tomar nada das coisas ali que eram condenadas. Apenas ouro, prata, bronze, que serviria para o tesouro do Senhor. As demais coisas eram coisas condenadas. Eles não deviam pegar nada disso. Mas o que aconteceu? Acã, sem ninguém saber, Acã trouxe coisas condenadas ali para o arraial de Israel. E o que aconteceu? Aí em Josué 7,13, Deus disse assim: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então, Deus queria agir no meio do povo, em favor do povo. Mas por causa do pecado, Deus não agiu. Tanto é que, em seguida, eles foram contra a cidade de Ai e eles foram derrotados. E aí Deus fala isso para eles: vocês não vão resistir enquanto tiver coisa condenada no meio de vocês. Então, da mesma forma, acontece hoje. Enquanto houver o pecado dentro da igreja, isso Deus não vai agir, impede o agir de Deus. Não que ele não possa agir. Deus tem poder para agir em qualquer circunstância, a qualquer momento. Mas o pecado não coaduna com as coisas de Deus. Então, o pecado tem que ser eliminado do meio da igreja para que Deus possa agir como aconteceu ali, nesta oportunidade. O pecado, apesar dele ser de responsabilidade individual, pelo fato da igreja ser um corpo, ela sente as dores quando alguém peca. Cada um responde pelos seus pecados, individualmente. Porém, a igreja sofre quando existe o pecado dentro da igreja, como aconteceu no arraial de Israel. Então, o combate ao pecado, ele deve começar na nossa própria família, porque não tem como sermos uma família fraca, que coaduna com o pecado, que aceita o pecado, e sermos uma igreja forte. Eu não tenho como ser forte lá diante da igreja, no ambiente da igreja, e conceber o pecado, ou permitir o pecado no seio da minha família. Está envolvido com o pecado, não tem como. Então, para a igreja ser forte, a família precisa estar forte. O combate ao pecado tem que começar na nossa família e ser estendido até a igreja. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro princípio que devemos seguir para sermos uma igreja forte, é combater e denunciar o pecado, assim como a igreja fez lá no Novo Testamento. O segundo princípio da igreja do Novo Testamento é que eles perseveravam em oração. E nós podemos ver isso no verso 42 de Atos
Atos 2, verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o texto diz que eles, os apóstolos, eles perseveravam na oração. Eles não oravam de vez em quando. Eles não oravam aquele minutinho, a hora que levanta, antes das refeições, na hora de dormir. Perseveravam. Oravam sempre, com constância. Então, é outra característica da igreja do Novo Testamento. Um outro princípio que eles tinham era o princípio da oração, de perseverar na oração. Jesus, em diversas ocasiões, buscou a Deus em oração. Um exemplo que nós temos é em Lucas 6,12, onde está relatado assim: passou a noite orando para a escolha dos seus apóstolos. Então, Jesus passou a noite inteira orando para escolher 12 apóstolos. Talvez, aos nossos olhos, seria algo absurdo, exagero, ficar a noite toda orando para escolher 12 apóstolos. Mas Jesus vivia na total dependência de Deus. Ele vivia submisso a Deus, à vontade de Deus. E assim nós devemos viver, conforme esse exemplo de Jesus. Então, diante daquilo que nós precisamos fazer, nós temos que buscar Jesus, buscar o Senhor, buscar a Deus, orar. Ainda disse Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, em Lucas 18:7. Não farás Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele fala isso naquela parábola do juiz iníquo, sobre o dever de orar sempre e não esmorecer na oração. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado? Então, às vezes, parece demorado. Por isso, nós devemos perseverar em oração. Não é aquela oraçãozinha assim que orou, acabou, Deus já sabe. Não, não. É perseverança. Como eles fizeram naquela ocasião, como Jesus fazia. Terceiro princípio que devemos tirar da igreja do Novo Testamento para sermos uma igreja forte. Desculpe, ainda um exemplo no Novo Testamento, da igreja do Novo Testamento, nós podemos encontrar em Atos 12:5. Diz assim, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então está dizendo que Pedro estava guardado no cárcere, Pedro estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Então a igreja estava orando incessantemente para que Deus agisse em favor de Pedro. O que aconteceu? Deus enviou um anjo que abriu as cadeias e libertou Pedro. Então a igreja agia assim. Ela orava incessantemente, ela perseverava. E devemos agir dessa forma também no nosso dia para sermos uma igreja forte. Em várias ocasiões, tanto Jesus como a igreja do Novo Testamento recorreram a Deus através da oração. Nós vimos apenas alguns exemplos. E é através da oração que devemos buscar o auxílio de Deus para nos fortalecer diante das situações difíceis, tanto na família como na igreja. Às vezes nós temos alguns projetos a realizar, seja na nossa família, seja na igreja. Devemos colocar diante de Deus, orar a Deus para saber se devemos realmente executar aquele projeto, se é da vontade dele, buscar ele perseverantemente. Também nas decisões que temos que tomar dentro da nossa família e na igreja. Precisamos recorrer ao Senhor, assim como Jesus fez, orar perseverante, orar com perseverança, incessantemente, para estratégias que às vezes queremos para alcançar outras vidas através do Evangelho. Devemos orar ao Senhor, pedir a Deus orientação para as estratégias para alcançar outras pessoas. Então, o nosso lar deve ser uma casa constante de oração. Assim também como a nossa igreja deve ser uma casa constante de oração. Não devemos orar somente, né, na igreja, como estamos reunidos em culto, mas também devemos orar no seio da nossa família, constantemente perseverar em oração. O terceiro princípio que eu queria tirar da igreja do Novo Testamento é que eles viviam em comunhão e em unidade, como nos diz o verso 44 e 45 de Atos 2. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma comunidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles se preocupavam um com o outro. Eles tinham tudo em comum, eles vendiam seus bens para suprir a necessidade daqueles que não tinham. Isso era comunhão. Eles viviam dessa forma. Nós sabemos que nós não devemos seguir o modelo da igreja do Novo Testamento à risca, porque as coisas mudaram.
Aquele contexto era um, hoje nós vivemos outros, mas os princípios daquela igreja nós devemos seguir. Esses princípios nós devemos permanecer com eles. Então, fica bem claro que a igreja do Novo Testamento ela tinha um objetivo em comum e viviam em harmonia. O objetivo era um só. E aí Paulo, conforme Paulo nos fala em 1 Coríntios 12, do 12 ao 25, eu não vou ler esse texto, mas eu quero fazer referência a ele, eu quero utilizá-lo em alguns pontos aqui, para nós entendermos bem essa questão da comunhão e da unidade na igreja. Paulo faz uma analogia da igreja com o corpo humano. Assim como o corpo ele é composto por vários membros, a igreja seria o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Ele faz essa comparação entre igreja e corpo humano. E aí, dentro dessa comparação, ele fala da unidade a partir dos diversos e diferentes membros. Então, para ser corpo humano, ele tem que ter vários membros unidos. Se você tira um braço do corpo, aquele braço deixou de fazer parte do corpo. Ele não é mais corpo, ele é só um braço isolado, um dedo isolado. Mas para ser corpo, os membros têm que estar juntos. Da mesma forma, é a unidade da igreja. São diversos membros que formam a igreja. Você sozinho não é igreja, eu sozinho não sou igreja. Precisamos estar unidos como igreja do Senhor. Então, somos igreja a partir da união que temos como membros do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Paulo também fala que o corpo só funcionará bem se cada membro exercer a sua função. São membros diferentes com funções diferentes. Cada membro no corpo humano tem uma função diferente. Assim também são os membros da igreja, do corpo de Cristo. Cada um tem a sua importância. Ninguém é mais importante do que o outro. Quando Deus criou o homem, fez o ser humano, ele não falou assim, olha, braço direito, você é mais importante que o braço esquerdo. Perna, você é mais importante do que a orelha. Deus não fez isso. É completo, o corpo é completo, um depende do outro. Cada um tem sua importância. E nós, como membro do corpo de Cristo, também cada um tem sua importância. Também, Paulo fala da dependência mútua entre os membros do corpo humano. Um depende do outro. O seu pé só vai te levar a algum lugar se a sua perna movimentar e se seu cérebro mandar o comando para a sua perna e para os seus pés e seus olhos te guiarem. Então, é uma dependência mútua dos membros do corpo. Ele não funciona isoladamente. Um depende do outro para funcionar. Então, cada membro do corpo de Cristo também deve exercer o seu dom. Cada um tem um dom que Deus deu. Sozinho, não é igreja. Sozinho você não tem como edificar a igreja. Então, nós precisamos usar nossos dons. E o seu dom não é mais importante do que o meu, nem vice-versa. Deus dá o dom para cada um. Ou mais de um dom. Para quê? Para a edificação da igreja. Mas todos os dons são importantes. Todos eles têm sua importância. Paulo ainda fala, se um membro do corpo adoecer, todo o corpo sente. Quando a gente machuca lá o pé, dá uma topada e o pé incha, né, às vezes inflama, alguma coisa assim, acaba dando febre e causa dor no corpo inteiro. O corpo adoece. O corpo fica doente, às vezes, por causa de um membro que está doente. Não é assim que funciona? Da mesma forma na igreja. Se um membro do corpo de Cristo estiver enfermo, estiver doente espiritualmente, estiver fraco, enfraquece a igreja. A igreja sente a dor também, quando um membro adoece. Então, numa igreja forte, não pode existir barreiras produzidas por inveja, por vaidade, por orgulho, por ciúmes, por nada disso. Essas barreiras têm que ser tiradas do meio da igreja. Nós temos que saber lidar com as nossas diferenças para um fim comum, para um objetivo comum, que é adorar a Deus e servir a Deus. Para isso, a igreja existe, para adorar e servir ao Senhor. Apesar da igreja ser formada por pessoas diferentes, o objetivo é comum. Então, o objetivo é um só, adorar e servir o Senhor. Somos diferentes, pensamos diferente, sim, mas somos membros de um corpo, somos membros do corpo de Cristo. E precisamos juntos ter um objetivo comum, servir ao Senhor e adorar ao Senhor. Conflitos e desunião na igreja têm sido o jogo favorito do diabo. O diabo tem usado essas coisas para enfraquecer as igrejas. E às vezes ele consegue. Às vezes ele consegue, colocando desunião através da vaidade, da inveja, do ciúme e tantas outras coisas que faz. A gente tem que estar alerta a isso. O quarto e último princípio que eu tiro da igreja do Novo Testamento é que aquela igreja exaltava somente a Deus.
E nós podemos ver isso nos versos 46 e 47, que nos diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, diz o texto, diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles estavam fazendo o que no templo? Adorando o Senhor. Diz que eles louvavam, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, a igreja do Novo Testamento, ela exaltava somente a Deus. Ele exaltava o nome de Deus. Jesus também exaltava a Deus. E nós temos como exemplo Lucas 4:8, naquele contexto em que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E numa das tentações que o diabo colocou ele à prova, ele disse assim, no capítulo 4, verso 8, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, só ele é digno de adoração. Só a ele devemos cultuar. Então, o próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus exalta a Deus, somente a ele. Então, devemos seguir o exemplo de Jesus. E a igreja do Novo Testamento seguia o exemplo de Jesus, adorando a Deus. Cristo é a cabeça do corpo, da igreja, como nos diz Colossenses 1:18. Logo, ele comanda todos os membros. A igreja tem que estar submissa a Jesus. Ele que controla a igreja, ele que conduz a igreja. A igreja ela tem que ser cristocêntrica e não egocêntrica. Cristo tem que estar no centro da igreja. Cristo tem que controlar a igreja. Tudo tem que ser a partir de Cristo, para Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele. Nós não podemos fazer nada que não seja voltado para Cristo. Então, Cristo tem que ser o centro da igreja, não o ego do homem, não o desejo do homem, a vontade do homem. Jesus Cristo é o dono da igreja. Somente a ele devemos obedecer e adorar e exaltar. A igreja ela é um organismo vivo, em constante movimento através da história. Mas os princípios da igreja do Novo Testamento devem ser imutáveis. Concluindo esta mensagem, quais os princípios, para reforçar, quais os princípios que devemos seguir para nós termos uma igreja forte nos dias de hoje? O primeiro princípio que nós vimos, precisamos ser uma igreja que combate e denuncia o pecado, que prega o pecado do arrependimento. Somente assim vamos ser uma igreja forte, combatendo o pecado, a começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, individualmente, para que a igreja seja forte. Segundo princípio que aprendemos, para sermos uma igreja forte, precisamos perseverar em oração, diante de todas as circunstâncias, não só aquela oração diária, rotineira, naqueles momentos que nós temos o hábito de fazer, não, perseverar sempre, diante de qualquer situação, buscar a presença do Senhor, viver submissa ao Senhor, buscando a direção dele para tudo que vamos fazer, assim como aquela igreja fez. Terceiro princípio que tiramos para sermos uma igreja forte, precisamos viver em comunhão e unidade. Não tem como ter uma igreja forte se não existe comunhão, se não existe unidade, se não existe respeito, se existe inveja e desunião. Então, devemos ser uma igreja unida, independente das nossas diferenças, dos nossos pensamentos diferentes. Devemos nos unir e haver comunhão com o propósito de servir o Senhor, de adorar somente a Ele. E quarto e último princípio que devemos seguir para sermos uma igreja forte, devemos exaltar somente a Deus. Assim como Jesus fez, e assim como a igreja do Novo Testamento fez, exaltamos somente ao Senhor, e somente Ele deve ser exaltado, somente Jesus deve ser exaltado, somente o Senhor deve ser exaltado. Não devemos exaltar o homem. Nós podemos até ter um líder admirado, reconhecido como exemplo, mas a referência nossa precisa ser Jesus Cristo. Ele tem que ser a nossa referência. A igreja ela não tem que ter um líder como referência, e sim Jesus Cristo. Então, esses são os princípios para que sejamos uma igreja forte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê sempre direção para que possamos ser uma igreja forte em todos os dias, enquanto estivermos aqui na terra como igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que temos de te cultuar, de te louvar, de te adorar, por esse momento, Pai, de pregação da Tua palavra, podermos compartilhar essa mensagem do Senhor, que ela possa produzir resultado nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, Senhor.
uma igreja forte, Senhor, a cada dia. Que possamos, Pai, pregar, possamos denunciar o pecado, Pai, possamos pregar o arrependimento de pecados, meu Pai. Possamos perseverar em oração, possamos ser uma igreja que ora constantemente, que persevera na oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, que seja uma igreja unida, uma igreja que viva em comunhão, meu Pai. E que possamos exaltar somente o Senhor, meu Pai. Nos ajuda nesse momento, Pai, de distanciamento social, quando temos nos reunido através das redes sociais, que a tua igreja possa sair fortalecida desse tempo que temos vivido, Pai. Aviva a tua igreja a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nosso meio, Pai. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus a todos abençoe. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode ser chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Vem fazer, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. O meu coração vem fazer morada em mim. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, abençoa minha família e Deus te abençoe. Beijo, tchau.